A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar seguimento ao resumo deste livro, continuando pelo capítulo 7. O que nós vemos por aqui é o autor destacando o caráter de Calvino, sendo ele uma pessoa extremamente intolerante com quem pensava acerca da soterologia de maneira diferente da que ele pregava. Como temos percebido, ele é de corrente monergista rígida. E por causa dessa característica do caráter de Calvino, os embates entre os monergistas rígidos e os sinergistas evangélicos se intensificaram muito mais. O autor destaca aqui o caso Bolsec. Jerome Hermes Bolsec era um católico que se converteu ao protestantismo e um tempo depois ele foi com a sua esposa para Genebra, onde ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Calvino. Ao estudar as doutrinas de Calvino, Bolsec afirma que se tudo é como realmente Calvino afirma, então só há uma conclusão lógica, que Deus é o autor, o criador do pecado. Em um dado dia, numa sexta-feira, Bolsec estava participando de uma reunião onde o orador estava explanando a soterologia calvinista. Após a fala do orador, ele se levanta e se manifesta de forma muito veemente contra aquela teologia pregada pelo orador naquela noite. Só que ele não percebeu que o próprio Calvino havia adentrado no recinto. Calvino, muito inflamado, começou a discutir com Bolsec na frente de todos os outros. E presente naquela reunião havia um magistrado da cidade. Conclusão: o magistrado determinou a prisão de Bolsec sob o argumento de descumprimento da lei. Posteriormente, ele foi levado a uma audiência pelo Conselho de Genebra. E o Conselho decidiu ouvir as cidades vizinhas antes de sentenciar Bolsec. O resultado disso não agradou em nada Calvino, porque além de absorver Bolsec das acusações de quebrar a lei, a manifestação de Zurique, onde era reduto de Bullinger e Bibliander, mais atacaram Calvino e a sua soterologia do que falaram alguma coisa de Bolsec. Como Calvino era muito influente, Bolsec, ele acabou sendo expulso de Genebra para sempre. E o que aconteceu foi que Bolsec começou a escrever cartas atacando a integridade de Calvino. Em uma das suas cartas, ele chega a escrever que o próprio Calvino era homossexual. Não muito tempo depois, ele voltou ao catolicismo e morreu. O autor vai destacando esse caráter muito inflamado de Calvino durante todo o capítulo 7. Em 1547, ele editou uma portaria que continha as regras do convívio em Genebra. E quem não se enquadrasse dentro dessas regras poderia sofrer a pena de multa ou prisão, sendo alimentado somente com pão e água. Em 1555, alguns opositores se levantaram contra Calvino e esses opositores fugiram de Genebra. O que aconteceu? Calvino determinou que esses opositores fossem mortos sem qualquer tipo de possibilidade de defesa. E não para por aí. Esse caráter de Calvino prejudica ele, inclusive, nas suas manifestações com o próprio Melanchthon, que Calvino chegou a chamar Melanchthon de cão vil. O caso Bolsec ganhou fama e, infelizmente, Calvino perdeu muito dos seus adeptos porque não concordaram com a forma que ele conduziu as acusações a Bolsec. Então, o que ele fez para tentar ganhar terreno? Mandou os seus dois melhores amigos e discípulos para cidades estratégicas vizinhas a Genebra. Vermigli foi convidado a ir para Zurique, reduto de Bullinger, a convite deste mesmo, que era mais conciliador, não gostava de intriga, enquanto Zanchi ficou em Estrasburgo. Em Zurique, Vermigli só causou problemas. Por quê? Bibliander era extremamente contundente e ele se opõe com toda a força contra o calvinista. E ele se opôs a Vermigli a tal ponto de chamar Vermigli para um duelo de machadinhas.
Por causa disso, Bibiander foi convidado a se aposentar por motivos de saúde, oficialmente. Com esse afastamento de Bibiander e por causa da sua postura inflamada, o caminho para o calvinismo estava totalmente aberto. Vermigli começou a ensinar cada vez mais acerca do calvinismo e o calvinismo foi ganhando terreno em Zurique. Zanchi, em Estrasburgo, teve problema com Marbach. E o que eles tentaram fazer, na verdade, foi uma conciliação entre os dois. Só que Zanchi não aceitou de princípio, mas foi convencido por um luterano a apertar a mão de Marbach para que ambos pudessem ter paz. Calvino, sabendo disso, escreveu a Zanchi. Zanchi então volta a pregar acerca do calvinismo e é convidado a se retirar de Estrasburgo. Em Estrasburgo, então, fica adequado que nós falamos acerca da fórmula de concórdia. Essas intrigas entre monergistas rígidos e sinergistas evangélicos, elas vão perdurar e inclusive adentrar o século XVII, onde nós vamos ver a figura de Jacó Armínio e o radical e fanático Francisco Gormaz, que será assunto do nosso próximo capítulo.